Queridos amigos, mais uma vez com vocês e para comentar os assuntos da semana, como acontece todos os domingos, presentes o deputado Gerson Berger e o jornalista Pedro do Couto. E que bom que estamos de volta, após uma belíssima viagem a Portugal, da qual falaremos daqui a pouquinho. E os assuntos de hoje são muitos e esperamos sejam do agrado de todos. Nós falaremos sobre uma festa do Dia das Mães, realizada na comunidade da Vila Cruzeiro, e ainda o encontro do presidente Lula com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e o possível pedido do presidente Lula para que o julgamento do mensalão fosse adiado. Mas inicialmente queremos justificar o fato de termos reprisado o programa Eu e Você na semana passada. Infelizmente, em função de problemas com o voo que nos traria de volta de uma viagem que fizemos a Portugal, não foi possível chegar em tempo para a realização do programa. Mas vamos então aproveitar e falar um pouquinho da nossa viagem, que foi uma viagem oficial, mas custeada por nós mesmos, com nossos recursos. Fui convidada para visitar a cidade de Viseu, que através de minha iniciativa se tornou cidade irmã da cidade do Rio de Janeiro. Após a aprovação da minha lei, celebramos a união das duas cidades numa cerimônia realizada na Câmara Municipal de nossa cidade, com a presença de uma comitiva portuguesa, e isto aconteceu em dezembro de 2010. Viseu, Senhora da Beira, eternamente bonita, fidalga e sempre romeira, de uma beleza infinita, numa das mãos um rosário, na outra um fundo a bailar. Semana passada, lá em Viseu, na Câmara Municipal repleta e com a presença de autoridades e da comitiva que foi especialmente do Rio de Janeiro para o evento, chefiada pelo nosso querido amigo Antônio Cardão, o presidente da Casa de Viseu, Flávio Martins, além do ex-presidente, senhor Antônio Lopes. Assinamos, na ocasião, eu, representando a nossa cidade, e o prefeito de Viseu e presidente da Câmara, o doutor Fernando Ruas, a adminação das duas cidades. Foi um evento emocionante e inesquecível, principalmente para mim, que sou viziense. Além da homenagem na Câmara Municipal de Viseu, no dia 18 de maio, sempre acompanhada do nosso querido deputado Gerson Berger, meu marido, fui também homenageada num jantar de celebração dos 10 anos da confraria Saberes e Sabores, da qual sou comendadora. Meu agradecimento muito especial ao presidente da Câmara de Viseu e da confraria, José Ernesto, que foi incansável e nos cobriu de gentilezas e carinho, organizando vários encontros com presidentes de outras câmaras, em especial com a Câmara de Penalva do Castelo, meu pequeno e lindo concelho, onde nasci, e lá recebi as chaves da cidade, das mãos do senhor presidente da Câmara e também gestor da cidade. Foi um momento inesquecível que trouxe à minha memória os dias felizes dos meus primeiros anos de infância, vividos com minha família e tão importantes na formação do meu caráter. Eu e o Gerson ficamos entusiasmados com o que vimos em Portugal, que apesar de ser um país pequeno, temos muito a aprender com os portugueses, principalmente na questão da higiene, da saúde pública, do saneamento básico, mas especialmente da atenção dispensada à terceira idade e aos deficientes físicos. Os lares para idosos, minha gente, são verdadeiros hotéis 5 estrelas. Visitamos, não é, Gerson, um desses na minha cidade de origem, Penalva do Castelo, ficamos encantados. Numa região
com menos de 20 mil habitantes, existem 5 instituições como aquela, de acordo com as informações que colhemos lá. Prometemos ao senhor gestor e presidente da Câmara Municipal de Viseu, Dr. Fernando Ruas, voltar proximamente para uma visita mais ampla e estabelecer uma efetiva parceria e troca de conhecimentos entre as cidades de Viseu e do Rio de Janeiro. Agora, como disse há pouco, irmãs. Também o doutor Ruas nos disse que está revitalizando um prédio que foi uma sinagoga no passado e agora será transformada num centro cultural judaico, demonstrando muito entusiasmo e conhecimento pela cultura judaica e nos relatando sua visita a um campo de concentração na Lituânia, horrorizado com as imagens que viu. Eu não poderia ainda deixar de citar, Gerson, a nossa ida às margens do Rio Douro, que é um local belíssimo, e depois a Castro Daire, terra da nossa querida fadista Maria Alcina. E lá eu tive a oportunidade de tirar uma fotografia na Avenida Maria Alcina Fadista. Quanta emoção, quanta coisa maravilhosa que nós vimos por lá. Mas no próximo programa falaremos mais sobre o assunto, inclusive mostraremos para vocês o monumento em homenagem às vítimas da Inquisição que foi inaugurado em 2008 no Rossio, em Lisboa. Mas Gerson, você acompanhou de perto toda a minha emoção da viagem. Qual foi a sua impressão? Eu não vou repetir tudo que a Tereza falou, que ela falou a verdade. Mas eu vou fazer uma pergunta. Você já foi a Portugal? Não? Então vá. Tanta limpeza, tanta cultura, tanta gente boa, tanta gente amiga, tanta gente que ama o Brasil. E nós temos que amar também Portugal. E eu prometi a Tereza que proximamente vamos voltar a Portugal para ver muito mais, com mais detalhes, tudo aquilo que em poucas palavras ela tanto disse. Parabéns a Portugal, parabéns à portuguesa e brasileira Tereza, parabéns a todos nós que fomos descobertos por Portugal e somos irmãos de coração e desejo de amizade eterna. Tem razão. Portugal é um país encantador, muito agradável a estada lá, estradas ótimas, cidades limpíssimas. A última vez que estive lá, quero voltar, como Gerson também. Fui a Lisboa, de Lisboa ao Porto, do Porto a Chaves, cruzei Portugal para o norte e para o sul, Chaves, terra da avô da minha mulher, sul, terra de meu tetravô, e Elvas, as duas fronteiras com a Espanha. Tenho recordações ótimas de Portugal. Também quero voltar. E quem não foi a Portugal ainda, deve ir. Olha, Gerson e Pedro, com tanta coisa maravilhosa que nós vimos em Portugal, estou pensando seriamente em criar aqui no programa um espaço, um cantinho especial para Portugal. E agora vamos passar para um outro assunto e com muita alegria também traremos para vocês hoje uma festa simples, mas linda e muito significativa para nós, realizada no último dia 26 de maio. No nosso retorno de Portugal, fizemos uma homenagem ao Dia das Mães na Vila Cruzeiro, com desfile de moda. Atrações, sorteios, brindes, bolo, inúmeras brincadeiras, mas acima de tudo, com muito calor humano e um carinho especial dirigido a mim e ao nosso deputado Gerson Berger. Parabéns aos organizadores do evento e a toda a comunidade da Vila Cruzeiro e do Complexo da Penha. E também na Maré, no dia anterior, no dia 25, os queridos amigos da Nova Holanda e do Parque Rubem Vaz fizeram uma homenagem igual
Infelizmente, como havíamos acabado de chegar de viagem, não foi possível filmar. Fica também aqui o nosso agradecimento por tanto amor, por tanto carinho que nos é dedicado e a receptividade tão feliz de sempre. Pois é, minha gente, mas daqui a pouquinho nós vamos trazer um julgamento do Mensalão. Mas antes, não poderíamos deixar de fazer um breve comentário sobre uma notícia publicada no Jornal Globo, na coluna Gente Boa, e que nós absolutamente não poderíamos deixar passar em branco. Imaginem, diz a nota que o dono do antiquário, vizinho à escola Liesse, na Barra da Tijuca, diante da algazarra natural de crianças de 4 anos que subiam num ônibus para uma excursão, teria gritado: "Vou chamar o Hezbollah para resolver isso." Um absurdo, uma atitude antissemita demonstrada por um intolerante e covarde indivíduo que, diga-se de passagem, não é um ignorante, mas consciente daquilo que falava, pois citou e disse que chamaria exatamente o auxílio do Hezbollah, que é um grupo terrorista que tanto mal tem feito a Israel, inclusive matando crianças inocentes em seus ataques. Este desclassificado tem que ser denunciado e punido por esta infame atitude. Seu nome deveria ter sido estampado na coluna, o que infelizmente não ocorreu. Mas agora nós vamos passar para um outro assunto, que é o Mensalão. Minha gente, as últimas notícias publicadas na revista Veja, envolvendo o presidente Lula e o ministro do STF, Gilmar Mendes, nos levam a concluir. Primeiro, que está mais do que na hora do ex-presidente Lula se afastar do cenário político nacional, deixando à história o julgamento de seus 2 mandatos como presidente da República e sua vida política. Que vá cuidar do seu instituto, como fez Fernando Henrique Cardoso, mas, pelo amor de Deus, que se abstenha de envolvimentos severamente condenáveis, que só contribuem para trazer à tona e à nossa lembrança suas posições omissas em relação à corrupção que rolou solta em seu governo e que ele sempre dizia desconhecer. Gerson e Pedro, gostaria que vocês comentassem a notícia inicialmente publicada na revista Veja e depois em toda a imprensa, dando conta de que Lula teria tido um encontro com o ministro Gilmar Mendes no escritório do seu ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim, e que nós sabemos que é amigo pessoal de Lula. E ali o ex-presidente teria pedido ao ministro Gilmar Mendes para que ele adiasse o julgamento do Mensalão para depois das eleições. Segundo a imprensa, a conversa insinuou uma chantagem contra Gilmar Mendes, quando diz ao ministro que possuía o controle da CPI do Cachoeira, oferecendo desta forma proteção a Gilmar, suspeito de ter viajado com o senador Demóstenes Torres para Berlim às custas de Carlos Cachoeira e usado o avião cedido pelo contraventor. O que Gilmar negou de imediato, afirmando que viajou com recursos próprios e, por isso, não teria nenhuma preocupação com qualquer investigação. Lamentável que o ex-presidente Lula se empenhe em apagar da história o capítulo do Mensalão de todas as formas. Esta última, se verdadeira, muito baixa e indigna, principalmente vindo de um ex-presidente da República, que chegou a dizer que o escândalo do Mensalão foi uma grande fraude tramada por setores da oposição e pela própria imprensa. Um verdadeiro descalabro, pois toda a nação sabe que o verdadeiro chefe dessa nojenta quadrilha era o homem mais forte de seu governo, o então ministro da Casa Civil, José Dirceu. Lula, com mais esta tramóia, junto ao ministro do STF, Gilmar Mendes, coloca em xeque a tão abalada reputação da justiça brasileira.
uma irresponsabilidade sem precedentes, vocês não acham? Olha, Tereza, ainda bem que o ministro Gilmar Mendes não entrou nessa canoa furada do ex-presidente Lula, que, se verdadeiras as notícias, demonstra seu desespero em proteger seus queridos amigos envolvidos no escândalo do Mensalão, em especial o ex-ministro José Dirceu e ele mesmo. Afinal, tudo aconteceu no seu governo, debaixo do seu nariz. Não adianta dizer que não sabia de nada. E mais, também é difícil acreditar na indignação de Lula quando afirma não ter feito nenhuma proposta a Gilmar Mendes. O ministro não seria tão irresponsável ao ponto de relatar o fato a 2 senadores, ao Procurador-Geral da República, aos advogados da União e também confirmar a proposta do presidente à revista Veja. Também aqui Lula foi irresponsável, pois, como você disse, Tereza, fere a credibilidade e a imagem da justiça. Lula, pelo que foi publicado, também teria dito que encarregaria seu amigo Sepúlveda Pertence de conversar sobre o processo com a ministra Carmen Lúcia, a quem ela se refere como seu guru e teria sido seu padrinho na indicação para o Supremo Tribunal Federal. Quem nos garante que Lula não tenha falado com outros ministros? A questão grande é que Lula não mede as consequências para adiar o julgamento do Mensalão. Dos 11 ministros do STF, 6 foram indicados por ele, e serão eles a julgar o Mensalão. No entanto, os ministros Aires Brito e César Peluso são considerados propensos à condenação desse escândalo e eles, em 2013, já estarão fora do tribunal. Daí a estratégia de Lula, adiar ao máximo o julgamento. Nesta cruzada, o ex-presidente colocou todo o peso de sua influência, mas também se arriscou a perder parte de seu prestígio, que é o que parece que está acontecendo. Lamentável. A atuação do presidente Lula, Tereza, Gerson, foi um desastre absoluto sob todos os aspectos. Em primeiro lugar, se ele queria se encontrar com o ministro Gilmar Mendes, ele procuraria o ministro no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Ou então, marcaria um almoço no restaurante. Agora, por que fazer um encontro no escritório do ministro Nelson Jobim? Essa atitude transmitiu a sensação de que ele queria um encontro reservado, não há motivo nenhum. O presidente Lula falhou, errou muito e protagonizou um dos maiores escândalos dos últimos 60 anos no país, que eu acompanhei como jornalista que sou antigo. É irrecuperável o dano que ele causou, até mesmo ao projeto, porque ele terminou criando o efeito oposto àquele que ele desejava. Ele queria adiar o julgamento, ele precipitou o julgamento. Foi um fracasso. Além do mais, o ministro Gilmar Mendes certamente sentiu, e por isso desconversou, que ele teria ido à presidente Dilma Rousseff pedir o apoio para isso. Não obtendo, ele então foi diretamente aos ministros do Supremo. O desastre aí ainda é maior do que se pensa. Olha, Gerson e Pedro, eu acho que o nosso ex-presidente Lula está precisando ouvir aquela frase proferida pelo rei de Espanha, Juan Carlos, quando disse, se referindo a Hugo Chávez, "Por que não te calas?" E eu, Gerson, gostaria que neste momento, encerrando o nosso programa, você contasse uma historinha que se relacionasse com a atual política brasileira. O que você está me pedindo, já contei em outra ocasião neste programa, mas ela cabe. A dona Mentira vinha andando pela rua de vestido de baile, cheia de joias
e pintada, bonita, de um chapéu glamouroso, uma coisa linda. De repente, ela vê sair de uma casa a Dona Verdade. E a Dona Verdade sai com a roupa rasgada, abatida, com o rosto esfomeada. E a Dona Mentira corre para a Dona Verdade. O que é com você? É que ninguém gosta da verdade em casa. Todo mundo bota a verdade para fora. O pessoal gosta da mentira. Esquece isso. Você precisa comer alguma coisa. Venha ao restaurante comigo. E a Dona Verdade acompanhou a Dona Mentira e foi ao restaurante. Chegando no restaurante, a Dona Mentira diz ao garçom: dê a ela, a Dona Verdade, para comer o que ela quiser. E a Dona Verdade começou a comer. E a Dona Mentira ao lado comia devagarzinho, olhando para a Dona Verdade o tempo todo. Em um certo momento, a Dona Mentira pergunta à Dona Verdade: está satisfeita? Comeu tudo? Não quer mais nada? Garçom, por favor, venha cá, me traga o troco. Que troco? A senhora ainda não pagou o almoço? Como é que eu vou dar troco? Só tem que pagar primeiro. Já paguei, estou esperando o troco. E começou uma discussão entre ela e o garçom. O mestre de hotel, vendo aquela discussão, chamou o garçom e disse: o que você está discutindo? Estou discutindo porque ela quer o troco de uma importância que ela não pagou. Não discuta, porque isso vai dar um escândalo aqui, nós vamos perder a freguesia. É melhor você pegar o dinheiro, vai lá e dê o troco como ela pediu para acabar com isso. E o garçom pega o dinheiro e vai levando para a Dona Mentira. Quando chega perto da Dona Mentira, o garçom põe a mão na testa e olha para o céu e diz: meu Deus, onde está a verdade? Aí a Dona Mentira: a verdade está aqui ao meu lado. Está calada porque também comeu. Eu acho que essa é a melhor resposta para todo esse imbróglio que aconteceu, que é uma vergonha para a nação, para nós brasileiros que participamos aqui da vida política, e o péssimo exemplo que estamos dando ao todo mundo. É isso aí. Com o contar da historinha do nosso deputado Gerson Berger, que tão bem define a situação política atual brasileira, chegamos ao final do nosso programa, agradecendo a presença do Gerson, do Pedro, e a você que nos assiste, o nosso muito obrigada. Nos encontramos no próximo domingo, às 12 horas, aqui na CNT. Até lá!